Bom bom dia a todos que estarão chegando aí, você que está assistindo em outro momento essa live, todos que estão juntos, um tempo muito gostoso para que nós possamos buscar a face de Deus juntos. Terça-feira era para estar inclusive chovendo aqui e não tá, né? Vamos orar então e vamos clamar pela presença do Senhor. Senhor, obrigado por mais um dia, obrigado pela tua doce presença, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu carinho, pela tua palavra, obrigado pelos teus ensinamentos, por tudo que tu és, por tudo que tu fazes no meio de nós. Te damos todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade seja dada a ti, somente a ti. Nós nos rendemos à tua boa, perfeita e agradável vontade nessa manhã, nos entregamos por completo para que tu venhas a trabalhar no nosso coração, que essas sementes, Pai, essa palavra no dia de hoje possam encontrar um solo fértil no nosso coração, uma terra fofada, uma terra que já foi revirada, que está de fácil lida para o Senhor, que é o nosso agricultor, para o Senhor que está plantando essa semente, para que por meio do Espírito Santo que já habita em nós, possa então fazer germinar, trabalhar, convencendo-nos do que precisa ser convencido, mostrando-nos o caminho pelo qual o Senhor quer nos conduzir, em nome de Jesus. O Senhor possa alcançar a necessidade, a demanda de cada um, que o Senhor possa tocar o coração de cada um, trazendo vida, trazendo, Deus, vitalidade espiritual, trazendo ânimo, Senhor Deus, jogando fora toda a religiosidade, mas trazendo, Senhor, um relacionamento genuíno com o Senhor na vida de cada um. Que seja, Deus, uma terça-feira cheia do Teu Espírito sobre cada vida, em cada vida de dentro para fora, gerando novas convicções, gerando novas formas de pensar dentro da Tua Palavra e de agir segundo o Teu querer e o Teu efetuar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia a todos que foram chegando. Que o Senhor possa tocar a você em nome de Jesus. Amados, nós estamos aí em Gênesis, né? Gênesis no ar, a plaquinha aqui do meu lado, e nós temos perseverado na ministração da palavra de Deus. Tem sido tão bom, né, gente? Tão gostoso a gente minuciosamente caminhando segundo a própria palavra, porque a própria palavra vai nos conduzindo como ela quer, né? A gente não está aqui pescando textos aleatórios em lugares distintos da palavra, mas a gente está caminhando segundo o ensinamento do Senhor, segundo aquilo que Ele tem, o trilho que Ele já estabeleceu para nós. Então isso é muito precioso, é uma das características mais preciosas de um devocional diário, né? É a gente começar um livro bíblico e irmos até o fim, do começo ao fim, para que o Senhor então nos conduza aos lugares que Ele quer. Nós estivemos na sexta-feira falando a respeito de Abrão e Sarai no Egito, né? Aquela caca toda que acontece, aquela bagunça toda que é estabelecida por meio de um homem que não assume o seu matrimônio, não assume a responsabilidade da aliança matrimonial. Nós vemos a bagunça toda que é gerada. Sarai vai parar nas mãos do rei do Egito, e aí o Senhor vai cuidar da sua filha e manda praga naquele lugar, e aí aquele rei chama Abrão, enfim, toda aquela bagunça. E agora há um momento muito interessante. Quando Abrão sai da terra dos seus pais, do lugar onde eles haviam já se mudado anteriormente, ele leva um sobrinho chamado Ló. E aqui agora há um episódio muito interessante com Abrão e seu sobrinho Ló. E o texto diz para nós, lá no capítulo 13, do versículo 5 até o 13, nós vamos ler. Diz assim: Ló, que ia com Abrão, também levava ovelhas, cabras, gado, empregados e a sua família. Não havia pastos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso os homens que cuidavam dos animais de Abrão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Olha só, aqui uma rixa entre o seu tio e seu sobrinho e seus empregados,
porque não havia pasto suficiente, não havia um contexto de estrutura, de infraestrutura suficiente para a riqueza desses dois. Veja só como a prosperidade, às vezes, ela pode gerar desconforto, pode gerar atrito, até entre os familiares, né? Quem é aí que nunca teve um problema desse em família, né? De repente, uma situação que foi gerada até por conta de algo que se adquiriu, né? Como se não houvesse antes, não seria um problema, né? Um exemplo muito comum na atualidade no meio de nós é a tal da herança, né? Basta um pai e uma mãe morrerem para ver os irmãos demonstrarem aí o que está por trás no seu coração, o que está mais íntimo do seu coração, né? Então, muitas das vezes, a própria riqueza, a própria abundância vai gerar desconforto familiar, vai gerar briga entre amigos e tudo mais. E aqui é um atrito, é um desconforto que vai sendo gerado justamente por conta dessa falta de infraestrutura para que o tio e o sobrinho permaneçam juntos. Só que nós podemos aprender algo muito valioso nesse processo. Olha só que incrível. Vamos avançar aqui, ó. Por isso os homens que cuidavam dos animais, versículo 7, de Abrão, brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. E nesse tempo os cananeus, os perizeus, estavam vivendo ali. Um dia Abrão disse a Ló, a primeira postura que nós podemos aprender aqui, quando há um problema, quando há um desconforto, quando há uma situação, né, se toca no assunto. Então, que você possamos aprender por meio da palavra de Deus. Abrão se aproxima de Ló para falar a respeito disso, né? Às vezes a gente fica no anonimato, às vezes a gente fica naquela coisa assim, o tempo vai curar, ou não vamos tocar nisso, né? Vamos colocar panos quentes nisso, né? O Senhor nos chama para sermos pacificadores e não apaziguadores, né? O apaziguador é aquele que apazigua, ele quer pôr panos quentes, mas o pacificador, ele vai tocar no assunto para que a paz seja estabelecida. Então, Abrão diz a Ló, versículo 8, nós somos parentes chegados, somos quase que irmãos, né? E não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar, né? Então aqui, Abrão não só toca no assunto com Ló, ele não somente vai ter uma conversa franca com ele, mas ele também busca uma solução, né? Ele diz, olha, vamos nos separar, vamos cada um para um canto, vamos resolver essa situação, né? Essa situação ela precisa ser resolvida e a nossa irmandade, nosso elo familiar, nosso relacionamento vale muito mais do que esses atritos que estão sendo gerados no meio de nós, né? É o que Abrão está falando aqui. Né? Nós somos parentes chegados, Ló. Não faz sentido a gente ficar nesse atrito, nesse desconforto o tempo todo. Então vamos fazer o seguinte, vamos nos separar. E aí Abrão, de forma graciosa, generosa, né? Ele vem agora oferecer, né? Ele vem morrer para si. Olha que coisa linda. Ele vem morrer para si para oferecer a solução para o seu sobrinho. E ele diz, escolha, a terra está aqui. E eu imagino aqui que nesse momento os dois estão num lugar mais alto, com uma visualização maior de toda a região da qual eles estão ali. Então Abrão aponta para Ló, a terra está aqui, veja, né? Toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. A primeira leitura que a gente faz aqui pode até soar como assim, Ló, essa terra é pequena demais para nós dois, vai para um lado que eu vou para o oposto extremo, né? Mas Abrão não está desse jeito aqui falando isso, ele está dizendo, olha Ló, eu vou dar a você a chance de escolher o melhor para você e eu fico com aquilo que você não quiser. Olha que coisa mais linda. Então Abrão oferece isso a Ló, oferece essa solução. Ele toca no assunto, né? Ele promove a solução e ele traz definições, ele vem resolver essa situação. Tem um texto em que Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 6, dos versículos 1 a 7, que nós aprendemos ainda mais com essas situações de resoluções e desconforto entre parentes, entre irmãos em Cristo Jesus, né?
Lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós encontramos o seguinte, o texto diz assim: quando algum de vocês tem uma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Olha só que coisa interessante. Paulo está ensinando aos seus irmãos corintos a resolverem os seus dilemas, resolverem as suas pendências entre eles. Antes que vire moda um processar o outro, antes que vire moda cair nas mãos de juízes pagãos que não têm a palavra de Deus como princípio, que não tem o perdão, que não tem a misericórdia, que não tem a graça, que não tem esses fundamentos tão valiosos que o Senhor nos ensina, né? Ele diz: por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem estes casos? Olha só o valor que é dado ao conhecimento estabelecido entre os irmãos da fé, não é? Que vergonha, ele diz no versículo 5 de 1 Coríntios 6. Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra outro irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existirem questões entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Olha que coisa incrível que a palavra nos ensina, né? E toda vez que nós pensamos na injustiça, toda vez que nós pensamos no prejuízo, nós podemos nos lembrar no maior injustiçado de todos. Quem? Jesus. Aquele que foi para o madeiro por mim e por você. Foi caluniado, foi injustiçado, sofreu o maior prejuízo, abrindo mão da sua glória e dando a sua vida em favor de mim e de você. Então aqui já no início da humanidade, já no momento em que Abrão tem que lidar com um problema de família, ele então toca no assunto, ele promove a solução e ele traz definições. Então ele diz para o seu sobrinho: escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita, se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou em volta e viu que o vale do Jordão, até chegar à cidade de Zoar, tinha bastante água. Era como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. O vale era assim antes de o Senhor haver destruído as cidades de Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e foi na direção leste. E assim os dois se separaram. Olha só, então a situação ela foi pacificada, mas não se esqueça que a pacificação dessa situação ela gerou o desconforto de tocar no assunto, ela gerou provavelmente noites mal dormidas para que encontrasse uma solução e ela gerou também definições. Então que o Senhor possa continuar ministrando teu coração com relação a isso. Olha como a Bíblia é rica, não é, amados? Até como lidar com problemas familiares. Ela vem nos mostrando em pequenos detalhes, em pequenas situações que o Senhor vai delongando, vai graciosamente, né? Melhor dizendo, graciosamente ensinando, passando uma por uma, para que a gente possa então nos espelharmos na palavra de Deus e lidarmos com as questões da nossa vida, que são muitas e são constantes, não é verdade? Então que você possa ser ministrado nisso, que você possa se lembrar que Jesus é o modelo daquele que foi lesado. Jesus é o modelo daquele que foi deixado de lado, que foi abandonado, que foi desprezado. Ele é o modelo para que eu e você possamos nos lembrar e aprendermos a perdoarmos 70 vezes 7, aprendermos a darmos a outra face, aprendermos a caminharmos a milha extra. É claro que eu não estou aqui desconsiderando o auxílio jurídico, né? O que Paulo está tratando lá em 1 Coríntios é nos litígios entre irmãos.
né? É claro que hoje, num contexto de empregado e chefe, num contexto de corporativo, né, que há às vezes uma necessidade de entrar na justiça e requerer os seus direitos. Não é isso o que a palavra está apontando. O que a palavra está apontando é justamente em questões familiares, em questões entre irmãos em Cristo Jesus, onde a palavra deve ser o árbitro final, né? o modus operandi do cristão, a forma em que eu e você vamos viver a nossa vida constantemente inspirados e movidos pela palavra. Em nome de Jesus, que eu e você então possamos meditar um pouco mais nisso hoje e nos lembrarmos de Cristo, o Cristo que abriu mão e que se entregou por mim e por você. Nesse fim de semana eu acordei me lembrando de uma música antiga que foi regravada pelo Paulo César Baruch, e eu quero finalizar hoje tocando essa música e que o Senhor possa ministrar o teu coração enquanto você ora, enquanto você medita, enquanto Ele continua operando aí em você, em nome de Jesus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, nosso amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Que o Senhor continue ministrando teu coração hoje, em nome de Jesus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Aleluia. Que o Senhor resplandeça o teu rosto no dia de hoje, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e que Ele possa continuar ministrando o teu coração e te levando a pastos verdejantes, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração e, se Deus quiser, até amanhã.